Bom, meus amigos, quando a gente pensa todo esse processo de colonização das Américas, toda a vinda dos europeus foram muitas nações que estiveram envolvidas aqui. Não foi somente Portugal, né? Também teve a Espanha, também teve a França, também teve a Inglaterra, a Holanda, todo o Reino Unido, né, com a Inglaterra ali. Então foram muitos países diferentes da Europa que estiveram envolvidos aqui. E grande parte, na maioria, né, dos registros históricos, das fontes de informações que nós temos, são de origem europeia. Do que acontecia aqui, o que eram aqueles povos que aqui moravam e tudo mais. E por ser de origem europeia, existia um olhar muito demonizador para aquelas culturas que aqui estavam, né? E aí é muito complicado, porque tem esse olhar muito preconceituoso, muito julgador. E quando a gente começa a falar até mesmo da santidade, né, que era essa religiosidade indígena, brasileira, lá do começo, quer dizer, no começo da colonização, mas ela já existia antes aqui no Brasil, mas com a colonização, até mesmo essa mitologia indígena que norteava o pensamento dos povos indígenas daquela época e essa religiosidade, elas vão ser muito transformadas com o contato com os povos europeus daquela época, seja português, seja espanhol, seja holandeses e tudo mais. E essa entidade, próprio esse nome, ela vai estar a gente pode até enxergá-la como sinônimo, assim, né, de heresia e de revolta indígena, né? Por quê? Um aspecto central da mitologia tupi daquela época, né, propriamente dito, dos indígenas daquela época, era a busca pela terra sem mal, que eles chamavam, que é, se a gente parar para pensar, como se fosse o paraíso para eles, né? Aquela terra onde tudo é perfeito, onde tem a felicidade, onde tem tudo, toda aquela coisa. Só que aí o que vai acontecer? Dentro dessa própria mitologia, com o contato dos indígenas com os europeus, ela vai ser muito transformada, no sentido de incorporar nela muitos aspectos anticoloniais e anticristãos também. Por que acontecia? Dentro desse profetismo tupi, indígena daquela época, esses sacerdotes, né, que a gente pode chamar de caraís, eles eram como se fossem profetas errantes, né? Eles iam de aldeia em aldeia, toda aquela coisa. E aí, o que acontecia? Eles, em transe, recebiam muitos espíritos. Isso com os próprios relatos, os registros históricos, muito bem documentados, mostrando o que acontecia em muitos casos naquela época, né? Então, esses profetas indígenas, eles recebiam os espíritos e esses espíritos falavam para as pessoas, falavam para os indígenas e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? Passou até um movimento muito grande pela fuga da Terra do Mal. E essa Terra do Mal, o que era essa Terra do Mal? Era onde estava acontecendo, né, onde os portugueses estavam, os europeus estavam, os espanhóis estavam todo mundo ali. Porque era lá que aconteciam os massacres, que acontecia a violência, que acontecia a escravização, todo esse processo de, entre aspas, né, corrigir o corpo do Brasil que a catequese daquela época buscava fazer em relação aos indígenas, né, porque eles olhavam para aquele povo e falavam assim, gente, esse povo é muito doido, a gente tem que corrigir eles nesse sentido. Então, foi um processo assim de tentativa dos europeus nesse sentido de apagar com essa cultura indígena naquela época, né? Tipo assim, ó, vocês estão tudo errado. Então, a catequese, nesse sentido, ela avisava, entre aspas, né? Esse termo é muito usado, de corrigir o corpo do Brasil nesse sentido, né? E o Ronaldo Waifas, ele coloca uma coisa extremamente interessante, que é o seguinte, que a gente não pode ver esse movimento indígena
simplesmente como um sincretismo. Porque o que vai acontecer? Nesse contato, nessa revolta, a própria santidade indígena, ela vai trazer para si muitos elementos da cultura cristã, mas não no sentido assim de, nossa, isso aqui vamos fazer isso aqui também. Mas no sentido assim de confrontar mesmo o cristianismo daquela época, daquele contexto, né? Por isso que ele fala que a gente não pode simplesmente enxergar a santidade como um sincretismo, porque isso não faz a gente refletir sobre a estrutura desse profetismo tupi-guarani que ele estava sentado naquela época, né? E como os próprios indígenas compreendiam essa simbologia cristã daquela época. Então isso é muito interessante, meus amigos. O que eu acho mais interessante nisso tudo é a gente refletir, cara, existem muitos registros históricos do começo lá da colonização, de que tinha muitos indígenas que incorporavam espíritos, que falavam para aquelas pessoas, e isso muito antes do Allan Kardec encarnar na França, né? Allan Kardec fez seu trabalho em 1800 e metade, né, lá do século, e aqui a gente está falando no começo 1500 e tal, bolinha, toda aquela coisa, isso já existia antes dos europeus chegarem nas Américas, né? E como é interessante a gente refletir sobre isso, todo esse processo da manifestação espiritual nos mais diversos povos, isso com registros que a gente pode pegar, estudar, né, e tudo mais. O Ronaldo Waifas, ele é um acadêmico, né, que estudou na universidade, fez um estudo muito profundo de todos os registros históricos, e tem muitos outros, né. Então, meus amigos, como é importante a gente refletir, a gente estudar a nossa própria história, para a gente entender esses vieses diferentes, né. Então, eu deixo essa reflexão para todos, e a gente vai continuar com essa série de vídeos da santidade, que é esse profetismo tupi-guarani daquela época. Então, muita paz a todos.